Vamos agora para o interrogatório. Então, senhor Gustavo Santos de Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Eu vou aqui fazer algumas perguntas para o senhor, o Ministério Público também, os seus advogados e os jurados, se Senhor. quiserem. Mas o senhor aqui não tem a obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado. Caso faça uso desse seu direito, não terá prejuízo no processo. Mas é sempre bom destacar que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para dar uma versão ou contestar alguma versão, mas sempre sem obrigação, certo, senhor Gustavo? Sim, senhor. O senhor conversou com seus advogados antes do início dessa sessão, não é isso? Sim. Pedir que o senhor responda sempre perto do microfone, tá? Sim, senhor. Vou pedir então que o senhor me confirme alguns dados antes da gente falar do processo mesmo. Qual o seu nome completo? Gustavo Santos de Oliveira. O senhor é natural de onde? Daqui de Brasília mesmo. Estado civil? Solteiro. O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. Qual a idade deles? Eu tenho um de 6 anos, uma menina de 3 anos e um menininho de 10 meses. Eles estão bem de saúde? Sim, senhor. Quem é que está cuidando dessas crianças? As mães dele. Certo. O senhor dá alguma assistência? Estava Sim, dando. senhor. Qual a data de nascimento do senhor? 10/10/1998. Nome do pai e da mãe? Rogério Ricardo de Oliveira, Lidiane Ferreira dos Santos. Endereço residencial? Não entendi, senhor. Endereço residencial, onde o senhor estava Quadra morando? 10, quer dizer, quadra Buritis 4, quadra 25, conjunto E, casa 23. Esse endereço aqui, Quadra Andrés, Conjunto A, o senhor não mora mais, não morava Não, mais. esse é o endereço onde que os polícia colocou a casa da minha avó, no dia dos fatos. Ok. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Já trabalhei sim de ajudante de pedreiro. Ok. Sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual a escolaridade o senhor tem? Até a 8ª série. O senhor completou a oitava ou não? Por Não, senhor. que que o senhor parou de estudar? Por causa dos meus filhos que eu comecei a trabalhar. Conta deles, talvez, é que o senhor devesse estudar mais, né, senhor Sim, senhor. Gustavo? Então, fica para o senhor a ideia de retomar os estudos quando for possível, né? Se eu tiver uma oportunidade, eu... Interessante isso até para o senhor primeiro, mas também para os filhos. Sem contar esse caso aqui que nós cuidamos hoje aqui no julgamento, o senhor já foi preso alguma vez como maior? Já fui preso, sim, senhor, Por qual motivo? no homicídio, só que eu fui absolvido porque eu tava me acusando, só que não tinha prova que foi eu, senhor. Então, o senhor foi preso por homicídio, mas foi absolvido. Sim, senhor. Ok. Mais algum caso? Tem um poste de arma, mas eu já paguei ele, senhor. Mais algum caso? E tráfico, 2 tráficos de droga. O senhor foi julgado também nesses dois Só tráficos? nenhum. Foi condenado ou absolvido? Condenado. Já cumpriu ou está em cumprimento? Já cumpri já, tá para responder em liberdade. Ok. As testemunhas desse processo, o senhor conhece essas pessoas? Conheço só o meu tio mesmo. Tem alguma coisa legal em relação a alguma das testemunhas do processo? Não, senhor. O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler laudos, documentos, ouvir depoimentos? O senhor teve acesso às provas? Sim, senhor. E a partir de agora eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui da denúncia, senhor Gustavo. Sim, senhor. E eu reafirmo que o senhor tem o direito até de ficar calado, certo? Certo. Essa acusação que há contra o senhor aqui é verdadeira? O senhor praticou essas duas condutas que estão descritas aqui na denúncia? Não, senhor. Não. Porque no dia do. Sabe me dizer por que estão acusando o senhor de ter praticado esses dois crimes? Eu acho que é porque o Marlos Vinícius Barbosa do Vale, né, que é o policial, já vem me perseguindo, né, diversas vezes aí, me prendendo, só que sempre fui absolvido todos os processos que ele me colocou. E por esse crime ser em frente à casa da minha avó, eu acho que foi isso que ele quis que me levou até aqui, né, até onde eu tô agora. Certo. Então o senhor entende que é perseguido pelo policial Sim, Marlon senhor. e que sempre que ele compareceu Sempre ele à já falou que justiça sempre. foi absolvido? Sim, senhor. Ok. O senhor sabe indicar, então, quem de fato praticou esse crime aqui? Não, senhor, porque eu não tenho ciência ninguém, nenhuma do que eu escutei o nome é do Paulo Vitor, não conheço ele. O senhor não conhece quem? Não conheço o Paulo Vitor. Não conhece? Não, senhor. A Grace Kelly o senhor conhecia. Conheço de Conhece, vista, né? Porque aliás. eu já passava direto na frente da casa da minha avó. Uhum. Ok. Esse fato aqui ocorreu no dia 14 de agosto de 2018, né? Já tem um tempinho, quase 5 anos. O senhor, ali por volta de 19 horas, o senhor sabe, consegue lembrar onde o senhor estava nesse dia e hora? Estava na casa da minha avó, junto com meu tio.
O que que faz o senhor ter a certeza que o senhor estava na casa da avó com o tio nesse dia e não em outro dia Nesse qualquer? dia, porque dia após o comentário na rua que ficou espalhado que tentaram matar uma mulher em frente à casa da minha avó, onde quis encontrar Piracicabana. Aí nós ficou sabendo desse fato, que ocorreu isso aí. Certo. Então o senhor estava com a avó e com o Tava tio. eu, minha avó e meu tio em O casa. tio, seu Edson, que acabou de sair. O Anderson. O Anderson. O Anderson, é. Então a Grace Kelly o senhor só conhecia de vista. Conhecia de vista, porque na rua da minha avó tem uma pessoa que compra coisa usada, e ela costumava sempre a passar ali para vender coisa, né? Isso passava na rua da minha avó ali direto. Eu sempre constante ficar na casa da minha avó, porque morei até um tempo na casa da minha avó, depois voltei a morar com a minha mãe. Certo. O senhor tem conhecimento, por ter interesse ou por ouvir dizer que a dona Grace Kelly de alguma forma já tinha denunciado alguma pessoa aqui na cidade por Não, cometimento de algum senhor. crime? Não, senhor. Não, não tinha Não, conhecimento senhor. disso. A denúncia aqui também diz, de alguma forma, que o senhor participava de algum grupo aqui, a investigação também apurou, que o senhor participava de algum grupo aqui, chamados aqui de gangue, lá do Pombal. O senhor tem. Primeiramente, nunca fui preso em organização do Pombal, até porque só minha avó que morava lá, eu sempre morei no Brits 4 com a minha mãe. Morei com a minha avó umas 2 vezes, só quando ainda tinha o quê? Uns 13 anos, e eu era mais novo também. Aí, eles estão falando que eu já fui preso de menor no tráfico, só que como você pode ver, eu nunca fui preso no tráfico de menor. Minha passagem de menor foi só um assalto que eu tive de menor. O senhor usava esse apelido de Patati mesmo? Isso é desde a escola, que os meninos da escola colocou no início. Uhum. E o Paulo Vitor, o senhor disse que nem conhecia, Não, senhor. tinha o costume de andar com ele, não? Não. Então, o senhor, no dia desse fato, estava em casa, nem conhecia a vítima, assim, de ter contato com ela, Não, senhor. nem conhecia também o Paulo Victor, Também não, senhor. nem de vista ele, o senhor conhecia? Não, não, senhor. Ok, eu não tenho mais perguntas para o senhor, Que não. até o Malo já falou que eu já fui preso com ele em gangue do Pombal. Só que eu nunca fui preso em organização nem em gangue nenhuma. Ok. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o que eu tenho para dizer é só isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, estão me acusando de uma coisa que eu não fiz nada, né? Primeiramente. Só pelos meus antecedentes que eu fui julgado, mas para tu ver, eu tava de inocente no processo. Aí eu tô vindo aqui hoje, ó. O senhor conhece essa pessoa chamada Jairo Barbosa Gomes, o Mirage? Não, senhor. Ministério Público, Sem perguntas. os advogados de defesa? Gustavo, você está alocado em qual lugar no presídio? Eu tô localizado no CDP1, bloco 8, ala B, bloco dos estudantes. Beleza. Sem mais perguntas. Jurados, alguma pergunta? Encerrado, então, o interrogatório. Senhor Gustavo, pode Muito retornar com obrigado, ele. senhor. Ok, então, A gente conseguiu ouvir essa pessoa. A Eulália a gente conseguiu ouvir. então o Edson presenciou o fato, Presenciou o fato mas não foi ouvido Não foi ouvido formalmente. porque ele estava na Mas morador de rua. ele teria relatado a Segundo a Eulália Eulália, na noite que, do crime. que foi ouvida. Isso. Ok. Porque ela. É a partir dele que chega. Familiares ligam para ela e falam: sua filha está internada aqui. Quando ela chega no hospital, o Edson está lá no hospital. Porque ele que procedeu a solicitação de socorro e tudo. Ok. Jurados, alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Sim. Jurados concordam? Então, muito obrigado. Agente Márcio está dispensado. Uma boa tarde. Nós vamos ouvir, então, a testemunha Eulália. Vamos retomar a sessão. Então, agora, para ouvirmos a testemunha da senhora Eulália Rodrigues de Souza Farias. Boa tarde, dona Eulália. Tudo bom com a senhora, dona Eulália? Ok. Vou pedir a senhora falar um pouco mais alto, tá? Mais próximo do microfone, por favor. A senhora foi indicada aqui, então, como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com a Grace Kelly?
tem parentesco com a Grace Kelly? A mãe. Ok. Por conta desse parentesco, a senhora vai ser ouvida aqui sem prestar o compromisso legal, mas com o compromisso moral de só dizer a verdade, certo? Pedi a senhora falar um pouco mais alto, por favor, tá, dona Ana? Com a palavra do Ministério Público. Excelência, inicialmente eu queria solicitar que a testemunha fosse algemada para frente, se Vossa Excelência permitir. Sim. É, Vou até tirar as algemas, né, doutor? Obrigado. Boa tarde, dona Eulália. Em primeiro lugar, eu quero externar meus sentimentos. Sei que não é fácil estar na posição da senhora nessa situação, ainda mais falando de um episódio que envolveu uma violência grave contra a dona Grace Kelly, que é filha da senhora. Certo? E é sobre isso que nós vamos conversar. A senhora tem algum constrangimento em falar na presença do acusado? Tem? Doutor, a testemunha afirma ter constrangimento. Então, eu vou solicitar. Ah, não, já está fora, desculpa, perfeito. Não tinha prestado atenção. Dona Eulália, a senhora conhece o acusado? Conheço. Da onde? É aqui mesmo de Planaltina. Certo. Como que a senhora o conheceu? Conheço ele do. Pode Aqui falar um mesmo pouquinho de mais alto? Planaltina. Pode falar um pouquinho mais alto? Só de vista mesmo. Só de vista? É. Certo. A senhora já comprou drogas com ele, alguma coisa assim? Certo. A senhora sabe que ele está sendo acusado de tentar matar a filha da senhora, não sabe disso? Sim. O que a senhora pode nos dizer a respeito disso? Como é que a senhora ficou sabendo desse fato? Estava em casa, no dia 13 eu fiz aniversário. Jurado que dia estão 14 entendendo? Eu estava em casa, no dia 13 eu fiz aniversário, no dia 14 a minha irmã foi na minha residência, no Roriz, avisar que ela tinha levado umas pauladas e umas facadas, estava no hospital. Certo. E aí? E aí eu fui lá ver ela no hospital. Toda cheia de curativo, ponto. Certo. A senhora conseguiu conversar com ela? Consegui. O que ela disse para a senhora? Tinha levado pauladas e facadas. Certo. Ela estava muito machucada? Tava. A senhora pode dizer quais machucados a senhora viu nela? Tenta falar mais perto do microfone. Todo Na mundo. cabeça, Na cabeça, no rosto. no rosto. Entendi. Estava roxo? Tava. Tinha cortes? Tinha. Certo. Os cortes eram em que região do corpo? Recordo. Não se lembra. Certo. E ela disse quem fez isso com ela? Alô, mas eu não sabia que o nome dele, o apelido dele era Patati, não sabia que era Gustavo. Entendi, mas ela falou que foi o Gustavo Foi, Patati. foi. Certo. E ela falou que. Ela explicou como é que foi? Ela falou que estava lá no Pombal, aí ele chegou dando paulada e facada nela, de repentemente. Do Entendi. nada, pegando a ferila. Eles disseram para ela se iriam matá-la. Falou que ia matá-la. Entendi. Eles disseram que estava lá para matar. É, para matar ela. Entendi. A senhora não viu o que aconteceu, né? Não, não, estava em casa. Entendi. E ela disse se ele estava com mais alguém ou se ele estava sozinho? Não Não- me recordo não se se estava lembra. com mais alguém. Até o momento ele estava só. Tá certo. A senhora sofreu alguma ameaça depois disso? Ele? Sim. Não, De alguém ligado a ele? não. Aqui no processo tem informações e os policiais afirmaram que a senhora teria narrado, teria sido ameaçada depois, dizendo que iam terminar o serviço, esse tipo de coisa. Não, ele falou para ela, né? Quando ela estava sendo furada, levando paulada, ele falou para ela que ia terminar o serviço, né?
Entendi. Eu fiquei sabendo por alto, né? Da boca dele mesmo, eu nunca ouvi, né? A senhora nunca foi ameaçada por eles? Tem certeza? Tem. Certo. A senhora está presa tem quanto tempo? 5 meses. Entendi. O que a senhora fez? Roubei uma bicicleta. Tá. A senhora sabe atualmente aonde a dona Grace Kelly está? Tá presa também. Também está presa? Tá O lá que junto aconteceu? comigo. Ela veio no mandato do 55. Praticou um furto. É, Certo. A senhora viu ela lá vi. Entendi. Ok. A senhora sabe dizer se a Grace Kelly já conhecia o Patati? Eu acho que sim, né? Como é que a senhora conclui isso? É porque eu não andava muito com ela, né? Eu só sabia por alto, né? Entendi. Ela disse para a senhora que que conhecia ele? Falou que conhecia. Tá certo. Dona Grace Kelly, eu queria saber se a senhora sabe. Dona Eulália, Desculpa, Dona Eulália, me perdoe. Dona Eulália, eu queria saber se a senhora sabe o motivo pelo qual a dona Grace Kelly sofreu esse crime. Qual Não foi o sei, motivo? sei. A senhora não sabe por que fizeram isso com a dona Grace Kelly? Não, Não sabe? não andava muito junto com ela, né? Eu vim saber no outro dia que ela tinha levado paulada, facada, estava no Entendi. hospital. A senhora conversou com o Edson? O namorado dela, Isso. muito pouco. Ele também contou para a senhora? Contou O que ele disse? que ele chegou lá e começou a dar paulada, facada nela, de repentemente, do nada. Entendi. Ele falou também que foi o Patati? Foi, falou, Falou também. falou. E ele contou se ameaçaram ele também, porque ele parece que não fez nada, né? Não, só fez com ela só. Com relação ao Edson, ninguém tocou a mão nele. Não, com relação a Edson, ninguém. Ele explicou por que ele não tentou ajudar? Não sei. Foi Ele, tudo muito rápido, né? entendi. Fiquei sabendo no outro dia. Ele contou se fez massagem cardíaca nela lá? Eu acho que sim. Tentou socorrer ela, levou ela para o hospital. No entanto, quando eu cheguei lá no hospital, ele estava com ela no Entendi. hospital. E ele contou se tinha mais alguém além do Patati? Não, Ou a senhora não lembra? me recordo. Tá certo. Bom, dona Eulália, muito obrigado. Fica com Deus. Sem mais. os advogados de defesa? Não tem pergunta? Doutor? Eu vou pedir. Sempre o microfone está aí para ser usado, doutor, porque senão a gente não escuta aqui. Sempre pergunta. Tem pergunta, ok. Jurados, tem alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim. Jurados concordam? Então, muito obrigado, dona Eulália. Obrigado, escolta. O senhor está dispensado. Vamos retomar aqui, continuando então a instrução, agora para ouvirmos o senhor Edson da Silva Batista. Boa tarde, senhor Edson. Tudo bom com o senhor? Sim. Ok, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, por favor, tá? Senhor Edson, então o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? Não, senhor. Né? O senhor não tem parentesco, mas o senhor não tinha parentesco, era namorada da dona Grace Kelly, né? Eu estava alguns Teve um dias falando com ela. relacionamento, mas ok. Então, aqui como testemunha, a obrigação do senhor falar a verdade, eu advirto o senhor que, se for comprovado algum falso, o senhor terá sanções penais. O senhor se compromete a dizer só a verdade? Sim, senhor. A palavra do Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Edson. Boa tarde. O senhor se lembra do que aconteceu em 2018? Não me recordo muito bem porque eu já tinha vários dias usando droga junto com a Grace Kelly, então não tem como eu me recordar exatamente do que aconteceu. O senhor se lembra de ter vindo aqui prestar sua versão? Me lembro, sim. O senhor pode nos contar o que o senhor se lembra? A única coisa que me lembro é que eu estava lá com ela usando drogas e chegou 2 pessoas falando que ia matar ela, perguntou se eu ia me envolver em alguma coisa, eu falei que não sabia de que se tratava, fiquei paralisado na hora, não tive nenhuma reação assim, sabe, sem saber o que fazer, só isso mesmo que eu lembro. O senhor presenciou o espancamento? Não, senhor, não presenciei porque ela saiu correndo
E eu, como eu falei para o senhor, estava paralisado, não tive como presenciar. Quem saiu correndo, o senhor Ela, ou ela? ela, Entendi. Ela correu para onde? correu para dentro do mato. E eles Já estava correram dentro do mato, atrás? na verdade, né? E eles correram atrás? Sim. E o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu depois, senhor. Certo. O senhor não viu eles agredindo ela, não? Não, senhor. Só afirma então que eram duas pessoas. Algumas pessoas. Quantas? 2 ou 3, não sei. Como eu disse para o senhor, estava muito... já tinha vários dias usando droga, não tem como eu me recordar exatamente do que aconteceu. Certo. Aqui na audiência, que o senhor esteve aqui antes, o senhor chegou a dizer que um deles deu uma paulada na cabeça dela, Sim, porque ela... facada, que aí Sim. ela desmaiou. É, O senhor fez até massagem cardíaca. ela saiu correndo e depois que aconteceu, eu fui atrás dela para ver o que estava acontecendo. Certo. E ela estava lá, deitada no O chão. senhor prestou socorros para ela? Prestei O senhor socorro. fez massagem cardíaca nela? Sim, Entendi. Ela estava desacordada? estava Foi desacordada. por isso que o senhor fez massagem cardíaca? Sim, Entendi. O senhor acreditou que ela estava morta? eu achei que ela estava morta. Eu fiquei com medo dela morrer também Entendi. e a minha reação foi... O aspecto que ela estava. Que cena que o senhor se deparou quando o senhor chegou lá? Ela estava deitada no chão, Ensanguentada? estava com sangue. Quais regiões do corpo tinham ferimentos? Aí eu já não posso afirmar para o senhor. O senhor não lembra se na cabeça, pelo menos? Não lembro. O senhor disse que ela levou uma paulada na cabeça na audiência. Pois é, Como mas é que o senhor sabe disso? porque quando eu socorri ela no outro dia no hospital, aí eu vi que ela estava com um machucado na cabeça e um ferimento nas costas que parecia Entendi. ser uma facada. Entendi. Quanto tempo o senhor ficou fazendo massagem cardíaca nela? Não foi rápido, porque ela voltou, Rapidamente. ela voltou rapidamente. Então ela estava sem sinais quando o senhor fez massagem nela? Eu achei que estava, não Entendi. posso afirmar que estava. Certo. Mas de acordo com o que o senhor percebeu, não tinha sinais vitais. Entendi. E aí o senhor conseguiu ajuda? Consegui ajuda. Eu peguei ela e pedi uma ajuda num carro lá e levei ela para o hospital. Entendi. Demorou muito para essa ajuda chegar? Demorou. Demorou mais ou menos 20 minutos ou mais. Entendi. Certo. E chegando lá no hospital, ela retomou a consciência? Aí no outro dia ela foi feito o atendimento, aí no outro dia ela acordou, aí ela já me reconheceu, normal. Entendi. Quando o senhor chegou no hospital lá, tinha algum parente dela? Esperando? E no outro dia, o senhor encontrou a dona Eulália lá? Não, Também não? não. A Eulália eu só fui encontrar quando eu fui levar ela em casa, depois que ela recebeu alta. Quantos dias depois? Uns 3 ou 4 dias, eu acho. Certo. O senhor conversou sobre o ocorrido com a dona Eulália? Não conversei, só deixei ela na casa dela porque Entendi. não tinha relacionamento. E a dona Grace Kelly contou para o senhor quem eram essas pessoas? Não contou. Me responda uma coisa, o senhor foi preso quando? Vou fazer 5 anos preso. Certo. Fui preso em dezembro de 2018. Lá na penitenciária, o senhor esteve junto com o senhor Gustavo? Não. O senhor lembra que na sua audiência passada o senhor disse que sim? Não tem como eu estar com ele porque eu estou no regime fechado. Entendi. O senhor nunca viu ele lá dentro? Não. Certo. Eu vi com ele lá dentro. Então por que o senhor falou isso na audiência passada? Eu não lembro se eu falei isso. Tá ok. Sem mais perguntas. Os advogados de defesa? Sim, eu queria perguntar, o senhor conhecia a pessoa que causou lesões na Grace? Não. Não conhecia a pessoa? Não conhecia porque não tem como eu conhecer. Eu estava vários dias usando drogas, não tem como, sem dormir, sem nada, usando drogas, cachaça. Não tem como eu reconhecer a pessoa que fez isso. E você não falou nada sobre a pessoa que agrediu a Grace, para a mãe dela? Para a mãe dela? Você chegou a falar com alguém, para a mãe dela, sobre a pessoa que agrediu a Grace, tipo as características físicas, alguma coisa? Eu perguntei ou por que estavam fazendo aquilo. Depois que ela saiu do hospital, depois que eu reencontrei com ela, e ela falou, vamos explicar. Ele falou de quem, ou por quê.
E nem falou o nome da pessoa que agrediu? Não. Não falou? Não. Ela não comentou nada comigo. Tem mais perguntas? Jurados, tem alguma pergunta? Os partes dispensam a testemunha? Jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Edson. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Vamos ouvir a última testemunha, o Paulo Victor dos Santos Machado. Um homicídio em que ele, salvo engano, ele foi absolvido, mas respondeu por esse homicídio, porte de drogas, porte de arma e roubo. Entendi. Esse outro homicídio que ele foi absolvido ou impronunciado, o senhor não sabe dizer exatamente. Sabe dizer se ele agiu da mesma maneira, o mesmo modus operandi? Mesma maneira, seria um usuário que teria caguetado em tese Entendi. e ele teria matado. E teria matado ou, no caso, como a gente não sabe dizer, mas também da mesma forma por espancamento, esse tipo de... Mesmo modo de agir. Entendi. Mesma forma. Acompanhado por menores também? Acompanhado por menores, sempre. Porque Certo. os menores, nesse caso, assumem o crime, né? Então, Entendi. hoje na gangue lá na região, entre eles, lá os criminosos, a gente vê que se destaca a conduta dos adolescentes justamente pela impunibilidade, né? Por ficar menos tempo prendido. Certo. A denúncia informa que ele agiu com esse menor, com um tal de Galeguinho, não é isso? Isso. Quem é esse personagem? É conhecido de vocês também? É o Paulo Vitor. Ele também já é conhecido, já com bastante atos infracionais análogos a tráfico de drogas, homicídios também. Então, crimes graves. E, como eu disse, os criminosos já adultos utilizam desses menores para praticar crimes mais graves, sobretudo essas vinganças, né, por testemunho, sabendo que ele pega no máximo 3 anos de apreensão. Certo. O senhor sabe do paradeiro da Grace Kelly? A última notícia, quando nós localizamos, ela estava na casa de familiares, região do Jardim Roriz. Sim. Mas hoje a gente não tem, pelo menos nós não temos notícia do paradeiro dela. Ela conhece algum fato que explicaria a ausência dela? Com certeza o fato dele ter sido preso, do Edson ter sido preso, das ameaças que ela vem sofrendo durante todo esse período. Sim. Se ela viesse, talvez, realmente ela pode ser morta. Perfeito. Eu estou satisfeito, sem mais perguntas. Muito obrigado. Okay. Os advogados de defesa? Eu queria fazer uma pergunta. O senhor policial está dizendo que teve uma faca, mas um outro instrumento. Esses instrumentos foram apreendidos? Não foi apreendido. Que eu me recordo, não foi apreendido. Hã? Que eu me recordo, não foi apreendido, doutor. Não consigo me lembrar. Né? E também fala que o Gustavo, né, utiliza dessa prática reiterada para praticar crimes, mas não tem indícios. Eu não entendi. Ele praticou, por exemplo, de que a mulher que usa drogas, né, por ter falado uma coisa que não deveria ter falado, foi o motivo pelo qual eles foram lá para tentar matar ele. Sim. Né? Mas quem é que mandou, por exemplo, o Gustavo, o menor, ir tentar matar a mulher? Doutor, inclusive, foi o traficante, o Jairo Mirage. Até porque ela foi espancada e quase morta justamente onde ele vendia droga. O mesmo local em que ela foi espancada e quase morta era o local de uso onde o traficante Jairo, comparsa deles, que a investigação mostra, de outras investigações, havia sido preso. Então, esse fato chama bastante atenção e mostra que eles não agem sozinhos.
Então, todas as outras investigações que a gente tem na delegacia, nunca um crime praticado na região do Pombal é praticado de um modo isolado, de um modo casual. Sempre tem adolescentes, que na maioria das vezes são os executores, tem os líderes, que na grande maioria são os traficantes de droga, e esse caso é só mais um deles, em que por ele já ser maior de idade, e pelo fato do Jairo já se encontrar preso, ele que foi se vingar. Então, a investigação, todos os antecedentes e os investigadores narram, confirmam e explicam isso. Tem uma questão também que eu queria, se possível, esclarecer. Como é que identificaram o Gustavo que foi ele? Reconheceu, a própria vítima reconheceu. Como? Então, tem reconhecimento da vítima, que foi realizado por fotografia, porque na época ele estava foragido. Mas como? E da mãe. O Gustavo estava preso e a Não, vítima foi lá. não estava. Como é que foi o procedimento? Não foi feito reconhecimento pessoal, doutor. Foi feito reconhecimento por fotografia. Porque nessa época, nessa ocasião, ele estava foragido. Então, a mãe, quando está na rua, lhe é mostrada a pessoa de Gustavo para a mãe e fala: esse é o indivíduo que tentou matar sua filha e esse é o indivíduo que está ameaçando, falando que vai matar sua filha. Então, quem narra isso? O namorado, que foi uma testemunha presencial, que contou para a mãe e mostrou. Então, ela reconhece o Gustavo como sendo esse indivíduo. As fotos, o policial que extraiu as fotos no... Tem, nós temos um banco de dados nosso. Que eu tenho aqui as fotos. Sim. Inclusive, já contestando, não é? Porque é o seguinte, olha aqui. A foto do Gustavo é maior do que as outras. Exatamente a primeira. Isso também induz... essa questão de nulidade processual aí... Não, teria que ser, estou falando, teria que ser, pelo menos, que é iguais. Qual a pergunta? A pergunta que estou falando é o seguinte, foi recorrer às fotos das redes sociais para poder identificar, né, o Gustavo. Não é só em rede social. Essa é a pergunta que estou falando, porque se fosse identificado assim, na delegacia... doutor, eu peço que o senhor faça a pergunta e usando o microfone. Eu quero saber o seguinte, se na identificação, se fosse apresentado o Gustavo com outras pessoas na delegacia, ou então apenas recorreu-se às fotos das redes sociais para poder fazer a identificação. Não compreendi a pergunta. A pergunta é se ele foi feito um reconhecimento observando 226, sim, pessoal, ou foi uma... Não, foi por fotografia. Foi por fotografia, mas observando o rito processual do Código de Processo Penal, que é, a gente mostra a fotografia para ela, junto com as outras fotografias. Então, a gente não indica quem é o Gustavo. A gente pede para que ela nos indique. Antes disso, ela já narrou as características e a gente apresenta as fotografias. E aí ela me mostra qual, entre aqueles quatro é o Gustavo. E ela consegue identificar. Beleza. Satisfeito. Tem mais uma pergunta para você. Doutor Veluziano, o senhor sabe dizer se o Gustavo já era uma pessoa do conhecimento, já era conhecida da Grace? Ele, por exemplo, vendia drogas, o senhor mencionou várias vezes aí que ele traficava. Ela comprava drogas dele também? Sim, ela já conhecia, a Grace Kelly já conhecia o Gustavo. Quem não conhecia era a mãe. A Grace Kelly já conhecia porque ele vendia drogas junto com o Jairo, naquela região conhecido como Mirade. Certo. Então ela já era costume dela comprar drogas do Gustavo e do Jairo. Certo. E o Edson provavelmente também conhecia. Com certeza. Isso explica também, inclusive, o fato dele não fazer nada. E o porquê de ele ter contado para a mãe, porque ele já conhecia e indicou para a mãe. Perfeito. A defesa tem mais alguma pergunta, doutor? Não. Jurados, tem pergunta? As partes dispensam, então, a testemunha? Sim. Jurados concordam? Então, muito obrigado, doutor Veluziano. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, excelência. Nós vamos prosseguir, então, ouvindo a testemunha, o agente de polícia Marlos Vinícius Barbosa do Vale. Ou se ele fizesse alguma coisa contra eles e viesse ao conhecimento dos outros, o pessoal da gangue do Pombal iria acertar as contas com ele, né? Entendi. A dona Grace Kelly já conhecia o Patati? Sim, ela já conhecia, já tinha visto ele lá no local, inclusive vendendo droga para outros usuários também. Ela já comprou droga deles? Ela falou que não tinha comprado. Ela falou que não comprou, mas falou que já viu ele vendendo para outras pessoas. Certo. O senhor trouxe a informação de que a dona Eulália também faz uso de drogas. Sim. Sabe dizer se ela já conhecia o Gustavo? Ela não conhecia quando
da ocorrência do fato que foi narrado para ela o apelido, ela disse que não conhecia, porque ela não frequentava muito ali a Grace Kelly é que frequentava mais o Pombal. A Eulália é mais do Roriz. Aí ela não conhecia muito. Mas depois que mostraram para ela na rua, lá no Pombal, inclusive, aí ela... Certo. Este fato aconteceu em 2018, certo? Certo. A dona Grace Kelly só prestou depoimento em 2022. Isso. O que explica esse ato tão grande? Ela ficou muito tempo desaparecida mesmo. Depois que ela saiu do hospital, ela voltou para o crack e ficou bastante tempo desaparecida. A gente até tomou conhecimento de algumas ocorrências dela, tipo, foi presa por furto e tal, mas logo era solta na custódia. Aí não voltava para casa. A gente deixou algumas intimações na residência dela, mas a residência é estado deplorável, assim. Ela realmente não tinha nem condição de uma pessoa morar ali, mas aí é por isso que elas também não ficavam por ali. Mas a gente teve notícia em 2022 que ela voltou para o Roriz. Entendi. Apesar dessa distância temporal, ela prestou uma versão equivalente com o que já tinha no processo? Equivalente ao que estava lá na ocorrência da mãe dela, lá 4 dias após o crime, né? E a mãe também. E a versão dela caracterizar a tentativa de homicídio, que na hora do relatório a gente já tipifica como tentativa de homicídio, ou lesão, alguma coisa nesse sentido, né? Foi bem corroborada por outros elementos, que realmente teve o traumatismo crânioencefálico lá no dia. A versão até do que o Edson contou para a mãe dela, que a mãe dela contou para a gente, e que ela também reforçou, de que caiu desacordada, então dando a entender que já estava morta, né? E um fato interessante, que é o acusado falar para a mãe na rua e tal, que a mãe até que assim, eu vou voltar para terminar o serviço, ou seja, demonstrando que tinha intenção de matar. A intenção dele era de matar. O senhor sabe se o acusado foi envolvido posteriormente em alguma ocorrência de homicídio? Sim, ele respondeu em 2019 a um homicídio uma vítima por espancamento. Exatamente. Que veio a falecer. É isso que eu ia te perguntar, se foi o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi. Você sabe o que resultou em relação a esse fato? Ele foi absolvido, vários adolescentes acabaram assumindo o crime, aí ficou só... Adolescentes assumiram o crime e foram responsabilizados por isso. Aí vários indivíduos da gangue Pombal que foram presos estavam no espancamento, acabaram sendo absolvidos. Entendi. Mas a vítima veio a falecer. Essa vítima aqui no escadão, aqui próximo... E qual foi a motivação dessa segunda morte? Foi tráfico também, questão de drogas também. Certo. Foi tráfico também. Que ali é um Perfeito. ponto que o senhor pode explicar um pouco a motivação desse crime aqui? A Grace Kelly estava sendo acusada de ser cagueta ali na região do Pombal, porque certa vez ela furtou uma residência e levou muitas coisas da residência. Ela e um namorado, outro namorado. Era o Regilene. E eles levaram televisores, aparelho eletrônico, tudo. E aí a gente conseguiu pegar a Grace Kelly e o namorado com alguns pertences da residência e eles seriam autuados em flagrante. E aí questionou, ela falou, não, mas eu furtei, mas não tá mais comigo. Tá na boca do Mirage, na boca de fumo. Eu troquei lá por crack. A gente conseguiu vender algumas coisas e entrou por R$300 em crack, um valor assim, a televisão. E ele deu R$300 em crack pra gente, que a gente passou a noite toda usando e tal. Então ela apontou para essa pessoa como fornecedor de droga. Na casa. E quando ela foi ouvida no interrogatório dela, ela colocou no papel, né? Ela afirmou, ela indicou o endereço e o traficante. E aí a gente foi lá e a TV estava lá, debaixo do berço do filho do traficante lá, a televisão de 40 tantos polegadas estava lá debaixo do berço. Da pessoa que ela disse que entregou a TV, estava lá a televisão. Teria dado droga para ela. Isso, estava lá a televisão. E a gente achou mais porção de crack, a televisão que ela passou para ele. E aí, quando viram o processo do Mirage, estava lá o nome dela de testemunha. Entendi. E aí ela também passou a cobrarem ela tipo, assim, você vai ter que pagar com a vida, não sei o que, dinheiro, ou então, aí ela sumiu, deu uma sumida no tempo lá, mas acabou voltando um tempo depois, e aí aconteceu isso, mas ela estava com a fama bem de cagueta, de rato, que eles chamam também, de ficar... Entendi. O senhor sabe do paradeiro dela, atual? Ela, depois que a gente ouviu, ela sumiu novamente, esteve envolvida em outras ocorrências de furto, e ela estava... A última notícia que a gente tem é que ela estava para a área central de Brasília. Ela estava lá naquelas Cracolândias lá da rodoviária do Plano. Lá tem o setor comercial sul. Ela está para aquela Cracolândia. Eu estou satisfeito, não tem mais perguntas. Os advogados de defesa? Senhor policial, o senhor diz que Grace, né? Grace tinha comprado, ou então fazia compras também de droga em outras pessoas.
Eu queria saber, será que ela não tem medo, né? Já que já estava sendo ameaçada de morte, por isso que apontou a outra pessoa, no caso do Gustavo, como ela comprou ou fazia compra de droga em outras pessoas, e certamente essas pessoas ameaçavam ela de morte, e com medo, ela acabou indicando outras pessoas, nesse caso, o Gustavo, como sendo o quê? A pessoa que... Não, não, porque a versão dela é corroborada pelo que o Edson disse à mãe dela também, né? E porque naquela época, principalmente, quem dominava ali, até próximo às prisões dele agora, aquela região da Piracicabana ali, quem dominava mesmo era o Gustavo Patati. No Pombal há vários locais de venda de droga, mas ali na Piracicabana, quem dominava ali realmente era ele ali. Então, assim, a versão dela não está isolada no sentido de ter apontado alguma pessoa, porque aí ficaria desassociada, se ela apontasse uma pessoa que não fosse ele, por exemplo, ficaria desassociada dos outros elementos probatórios, né? Da fala do Edson, da fala da Eulália, do que o pessoal comentou também no dia, da situação do Patati realmente ser o indivíduo que traficava ali naquele local, né? Então tem muitos outros elementos que a gente consegue concluir com segurança que a Grace Kelly está falando a verdade. Agora, uma outra coisa também, não sei se o senhor sabe explicar quanto tempo, né, o Gustavo está sendo investigado, já que diz que ele utiliza esse modo, né, mesma maneira para praticar crime ou então fazendo tráfico de droga. Quanto tempo ele estava sendo investigado, sabe? Ele, assim, da questão da gangue do Pombal tem muitos anos, desde que ele era adolescente. As primeiras antecedentes dele, assim, a gente tem ele como um integrante da gangue do Pombal. Então, assim, quando a gente recebe a notícia, ele já foi apreendido em flagrante por atos infracionais de tráfico, entre outros atos infracionais, já imputável. A gente investigou ele desde 2021 também, desde 2018, que é o fato, que ele era tinha pouco tempo que ele tinha adquirido a maioridade, né? Já teve esse fato, a gente já sabia que ele era um dos coordenadores do tráfico ali, que o ponto dele muito importante de crack, de venda de crack, era ali na imediação da garagem da Piracicabana, onde se deu o fato, porque ele já vinha naquela escalada, né? Adolescente, já vinha do tráfico, adquiriu a maioridade, não saiu do tráfico e continuou, e um ponto dele forte era ali, a Piracicabana. Tanto que a gente vem investigando, tem esse fato, quando é em 2021 ou 22, a gente faz uma prisão dele em flagrante por tráfico nesse local. E agora, mais recentemente, outra prisão. É porque ele vai entrando e saindo, né? Tipo, ele foi preso adolescente, cumpriu alguma medida socioeducativa, foi solto. Aí respondeu o tráfico, saiu na audiência de custódia. Aí agora que realmente, com essa preventiva desse homicídio, ele já estava foragido. Inclusive é um fato interessante. Quando a gente formaliza as oitivas da Grace Kelly e da Eulália, a gente parte para intimar o acusado. Ele já estava foragido de um tráfico, ele tinha fugido e largado o carro aberto lá na garagem da Piracicabana, que a Piracicabana tem um estacionamento atrás dela, onde ficam os carros dos motoristas e cobradores e tal. E a gente chegou lá e ele fugiu e largou o carro para trás, o carro dele. E aí, como ele sabia que tinha droga dentro do carro e tudo, ele fugiu e não mais apareceu. Então, por isso que a gente nem conseguiu ouvi-lo antes da conclusão das investigações, que quando a gente concluiu a investigação, ele estava foragido desse fato. Então, são investigações de bastante tempo. Desde ele adolescente, a gente vem investigando fatos, atos infracionais ou crimes praticados pelo acusado. Uma última pergunta. O senhor diz que, por exemplo, quando eles, em menor, praticaram crime, né? Batendo na mulher, né? Ou espancando. Existe uma câmera lá ou não? Não, aquela região não tem câmera. O senhor falou que eles saíram normalmente andando. Isso é o que o Edson narra para a Eulália. A gente tem essa versão que o Edson narrou para a Eulália. Satisfeito, excelência. A denúncia narra que o acusado, Gustavo, agiu juntamente com uma pessoa conhecida como Galeguinho. Galeguinho também é conhecido pela polícia? Bastante. Ele já praticou homicídios? Quando adolescente, homicídio. Mesmo modus operandi ou não? Também, usuários. Tráfico, roubo, extorsão,
associação criminosa. Tá, ok. Atualmente está preso, já imputável por incêndio. É até interessante. O Paulo Vitor hoje, só para vocês entenderem, a gente tem mais 2 casos recentes, muito parecidos com o da Grace Kelly. Uma senhora morta com a facada no pescoço, usuária de droga, por ter delatado um traficante. Quando que aconteceu esse fato? Aconteceu em fevereiro. Desse ano? Desse ano. No mesmo lugar. No mesmo lugar. 100 metros de onde a Grace foi espancada. No mesmo local lá? No mesmo na lugar. Piracicabana? Ela tomou uma facada. Uma usuária de drogas tomou uma facada. E quem é o acusado desse crime? Quem matou foi o Manabu, mas ela delatou o Murilo e o Nailton. Então, ela delatou outra pessoa diferente da que a executou. Isso. Entendi. Ele delatou outras pessoas. Aí que tem outro caso também. O Raimundo, um senhor. Teve o barraco. Também usuário de drogas também? O barraco também na Piracicabana, o barraco dele, ao lado do barraco de onde era da Grace Kelly. Então, vamos lá. Você está dizendo que teve mais 2 homicídios? Esse agora em maio, final de maio. Na mesma região onde a Grace Kelly foi morta? No barraco do lado da Grace Kelly. Coincidentemente ou não, também usuários de droga que também teriam delatado outras pessoas. Só que nesse caso espancaram ele, incendiaram o barraco e deram ordem para ele não mais aparecer lá, senão seria morto, porque ele também estava sendo considerado cagueta. Então ele não foi morto, esse Raimundo? Não foi morto. Entendi. Só foi e nesse caso, coagido. Errado. Porque é erro quanto à pessoa. Entendi. Eles acreditavam que o Raimundo teria caguetado. Só que não foi ele que caguetou. Depois o advogado tem acesso aos autos, aí vê que era outra. Entendi. Era o Luiz Henrique, era outro usuário. Tá, ok. Sem mais perguntas. Durante a instrução, foi ouvido alguma pessoa que de fato viu o crime ser cometido? E presenciou o fato? Não, o Edson foi o único que presenciou. Na apuração na delegacia, a gente não conseguiu ouvi-lo. Ele estava também sumido, ele era morador de rua também, né? E aí, quando a gente concluiu, depois a gente ficou sabendo que ele ficou preso. Ele teve preso um tempo. Mas isso já estava na fase judicial aqui. Então, o Edson... Só que ele contou toda a história para eu lá. Então, vamos iniciar a instrução em plenário, ouvindo a primeira testemunha, delegado de polícia Veluziano de Castro Salgado. Boa tarde, doutor Veluziano. Boa tarde, excelência. O senhor foi chamado aqui, então, como testemunha nesse processo. O senhor não tem parentesco mesmo com as pessoas envolvidas? Não, não. Como delegado, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho e se compromete aqui a dizer sua verdade? Sim. Certo. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor Veluziano. Boa tarde, doutor. Tudo em paz? Tudo certo. Doutor Veluziano, o senhor conhece esse caso? Sim. O senhor participou da investigação dele? Sim. O senhor pode contar para os jurados o que a polícia descobriu em relação a essa tentativa de homicídio? Sim, correto. Na verdade, esse fato foi em 2018, né? Então, nós chegamos aqui em 2019. Então, esse é mais um caso que a gente pega o inquérito, a investigação já em curso e faz um saneamento para saber o que já foi produzido, o que faltava a ser produzido, justamente para juntar um conjunto probatório. E nesse caso, tratava-se de um fato de um espancamento em que a vítima, a Grace Kelly, usuária de drogas, já conhecida ali na região do Pombal, do Buritis 2, e que ela teria sido espancada, né? Na verdade, espancaram, deram facada, e a partir de então, tentamos localizá-la, porque ela ficou internada durante muito tempo em virtude das lesões, né? Ela narra que passou por 12 cirurgias, então ela ficou muito tempo em coma induzido, inclusive, e nós tínhamos notícia de que o namorado dela à época, que estava com ela, contou para a mãe dela quem teria sido os autores, que seria o indivíduo conhecido como Patati, que é o Gustavo, e o Galeguinho, que era adolescente à época. E a partir daí, então, os investigadores, os agentes de polícia lotados na SIC-Vil, identificaram, qualificaram esses indivíduos, já conhecendo, porque eles já eram criminosos, conhecidos dos investigadores,
pela prática de crimes como tráfico de drogas, outros homicídios, roubo. E então a investigação mirou para tentar localizar a vítima, porque a vítima, por ser usuária de droga, e o namorado dela ser situação de rua, morador de rua, tinha essa dificuldade. E após um tempo nós conseguimos localizá-la, levamos à delegacia, ela foi ouvida e narrou dessa forma que chegaram no barraco que ela estava e começaram a espancá-la. Do nada, 2 indivíduos começaram a espancar, um estava com faca e um com pau. E começaram a dar pauladas nela e aí ela paga. Mas ela consegue reconhecer como um dos autores o imputável maior, que é o Patati. No caso é o acusado de hoje. Isso, o Gustavo Patati, e o adolescente, o Galeguinho. Ela foi ouvida em termos e foi gravado. Ouvimos também a mãe dela, porque a mãe dela narra que ouviu do namorado de que teriam sido que ele teria sido o Gustavo e o Galeguinho. E um dia na rua mostraram para ela, até porque ela não conhecia ainda de vista o Gustavo Patati. A mãe da vítima. A mãe da vítima. Então, um certo dia na rua, mostram para ela, falam assim, ó, aquele é o que tentou matar sua filha e está ameaçando. O senhor sabe dizer quem foi essa pessoa que mostrou para dona Eulália, não é isso? Isso. Quem seriam os autores do crime? Um deles foi o Edson. O Edson. Né, que era o namorado. Entendi. E outros populares que ela não identificou, né? Não prestou a qualificação. E nós fizemos também o reconhecimento, mostrando a fotografia do acusado, e ela reconheceu como sendo esse indivíduo que mostraram para ela. Que foi apontado pelo Edson como autor do crime, entendi. E que, inclusive, estava ameaçando. Certo. E esse foi o motivo, nosso fundamento, para pedir a prisão dele, já com a investigação esgotada, as diligências. Então, a gente representa porque eles permaneceram ameaçando a vítima, querendo saber onde estava a Grace Kelly para dar cabo, a finalizar o que eles iniciaram, né? Tentar matá-la de fato. E essa perseguição ficou durante todo o tempo. E aí, a motivação desse crime é justamente um mal que está ali dentro da região do Buriti 2, que é o fato dessas vítimas serem testemunhas de outro crime, é tida como cagueta, então eles vão atrás para fim de matá-la. Então nós temos aí, durante todo o período de 2009 para cá, vários casos já, inclusive, relatados, algumas ações penais já em curso, com o mesmo modo de agir. Então o senhor está afirmando que aqui em Planaltina, as pessoas que, porventura, vão à polícia, depois são vítimas de outros crimes, porque noticiaram os fatos à delegacia, às autoridades. Sim. São consideradas caguetas e aí pagam com a vida por isso. Especialmente na região do Pombal. Então, esse é só mais um caso que eles continuaram. Então, a gente representou pela prisão preventiva, saiu a prisão dele, só que aí ele já estava foragido, também de um tráfico de drogas, que ele já tinha sido condenado no tráfico. O acusado Gustavo. Então, por isso, nós não localizamos para ouvi-lo. Então, ele ficou um tempo foragido e foi preso depois pela Polícia Militar numa abordagem na rua. E nisso a gente já tinha finalizado a investigação relatada aqui, né? Eu, inclusive, já tinha denúncia. Então, chamou a atenção, porque as duas vítimas saíram de Planaltina, então essa foi a nossa dificuldade de encontrá-la, temendo ser morta. E como de fato seria mesmo, se ela permanecesse em Planaltina, ela seria. Até porque ocorreram ameaças contra ela e contra a mãe dela, não é isso? Ameaças contra... toda vez que ele via na rua a mãe ou algum familiar, ele ameaçava, perguntava cadê a Kelly, a Grace Kelly, e eles terminariam. Eles queriam matar porque ela era cagueta. Terminaria o serviço. O serviço. E esse fato, inclusive, foi porque a motivação teria sido a Grace Kelly na prisão do traficante parceiro deles, que tinha sido preso pelos policiais, nossos investigadores. É o Jairo, se não me engano, vulgo Mirage. Nessa prisão, ela teria furtado uma televisão, a Grace Kelly, porque ela é usuária de droga há 10 anos de crack. Ela teria furtado uma televisão e trocado essa televisão por droga com esse traficante, o Mirage. Jairo, conhecido como Mirage. Como Mirage.
E colocou isso. E quando ela vai à delegacia, ela coloca no papel. Então ela informa, ela aponta então o Jairo como adquirente da televisão fornecedor da droga. Isso. E por esse fato, ele foi por preso? esse testemunho, ele foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas. E por esse fato eles tentaram matar com bastante violência. Muitas pauladas, facadas, e ela narra que passou por mais de 12 cirurgias. Certo. De acordo com o que foi apurado na investigação, quais foram as condutas? Queria que o senhor contasse para a gente o que efetivamente o Gustavo fez e o que o comparsa dele fizeram no dia dos fatos. A própria vítima narra que o Gustavo chega com um porrete, com um pau, e o Galeguinho, o adolescente, com uma faca. Então, eles já entram nesse barraco, que é conhecido por ser usuário de droga. Isso, os investigadores sabem narrar de uma melhor forma, porque eles estiveram em loco, né? A gente trabalha mais com a parte do inquérito. Mas consta que o Gustavo chegou com a paulada, já deu uma paulada na cabeça da vítima, e o adolescente começa a esfaqueá-la. Ao passo que ele também continua a dar paulada, chute, murro, e ela apaga. Então, a partir ela daí, desmaia, né? Ela desmaia. Entendi. Ela já não consegue mais narrar o que aconteceu. Como que essas condutas são interrompidas? Porque houve um espancamento e o senhor conta que ela desmaiou. Uhum. Houve a interferência de alguém, eles foram embora acreditando que ela já estava morta. O que aconteceu? Isso consta, inclusive, o Edson, a gente não consegue localizá-lo para ouvir, mas ele narra, ele fala para a mãe que eles só pararam com a conduta porque acreditaram que ela estava morta, que ela não esboçava mais reação, estava apagada completamente. Então, eles acreditaram que ela, sinceramente, que ela já estava morta e pararam de praticar as agressões. Então, já acreditando que elas teriam matado e teriam que fugir dali. Então, eles acreditaram que mataram e fugiram para fugir do flagrante, né? Entendi. Chama a atenção a seguinte situação. O Edson estava acompanhando a vítima, usando drogas, provavelmente. E o que salta à vista nessa investigação é que o Edson parece que foi covarde naquele momento, não colabora para evitar o resultado. O senhor conhece algum motivo que explicaria essa apatia do Edson? Principalmente medo, né, de ser morto. Porque, como eu narrei aqui, há um histórico na região do Pombal de que todas as pessoas que prestam testemunho morrem. E nós temos recentemente 2 casos, um da Marilândia e um outro que está em curso, a investigação. Mas que chega a esse fim. A Marilândia foi morta, né, por parceiros, inclusive. Então, naquele dia, o Edson realmente se sente totalmente coagido. Ele não consegue agir, porque senão ele seria morto. Ele também era usuário, né? Também usuário de droga. E some. E aí, como morador de rua, a gente não consegue localizá-lo. Entendi. O senhor sabe dizer se posteriormente o Edson foi preso e colocado na mesma cela que essas pessoas? Sim, porque aí se não me engano, o investigador vai saber responder melhor. O Patati já tinha sido preso e o Edson ia ser preso e colocado na mesma cela. Então eles ficaram na mesma cela. O Edson, que era namorado da vítima, da Grace Kelly. Sim, da Grace Kelly. Foi preso e colocado na mesma cela que o acusado de tentar matar a namorada dele. Sim. Aí, para nós da polícia, nós que já temos assim um certo, né, experiência vicia a nossa investigação, porque a gente já sabe que ele já está sendo coagido, que ele está sendo ameaçado. E aí, para a gente, já é uma testemunha que não... Entendi. Então, o senhor disse que a Grace Kelly já era conhecida aqui no Pombal. Quem era a Grace Kelly? Quem é essa mulher? A Grace Kelly é uma usuária de drogas na região do Buritis 2, há mais de 10 anos, como ela mesma fala, e que em diversas situações pratica alguns crimes, furtos, para poder sustentar esse vício perante os traficantes da região, e fica perambulando, algumas vezes em situação de rua, algumas vezes morando ali nos barracos ali perto da Piracicabana, que é onde foi a tentativa. Então, ela sempre estava ali, bastante conhecida de todos. A Piracicabana fica ao lado do Pombal ali, não é isso? Isso, na parte superior. Quem mandou. E é conhecido por ter alguns barracos ali em volta, onde eles se reúnem para usar drogas, morar ali, né, para ter um teto ali. Então, ela é bastante conhecida ali na região. Certo. Ela é uma mulher que é violenta? Tem histórico de crimes violentos? A Grace Kelly?
Doutor, eu não posso te responder, acho Não que os sabe investigadores vão falar mais sobre Perfeito. isso. E quem é o senhor Gustavo Santos de Oliveira? Já é conhecido da polícia? Sim, o Gustavo, quando adolescente, eles têm várias passagens por tráfico de drogas, e já adulto, já com mais de 18 anos, ele respondeu por, se não me engano, 4 tráficos de drogas, um deles com condenação. Sr. Paulo Victor dos Santos Machado, não é isso? Isso. Boa tarde, Sr. Paulo Victor. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Tudo sim. Dentro do possível, né? Senhor Paulo Victor, o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo, mas de alguma forma o senhor figura aqui na narrativa da denúncia, tendo possivelmente algum envolvimento com essa questão. O senhor tem até o direito de ficar calado, então, de não responder as perguntas que possam de alguma forma incriminar. O senhor pretende responder as perguntas? Sim, senhor. Ok, então com a palavra o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Paulo Vitor. Boa tarde. O senhor sabe por que está aqui hoje? Sim, senhor. Certo. O senhor estava no local no dia dos fatos? Estava sim. O senhor já foi advertido do direito ao silêncio, Sim. de modo que, depois disso, o que o senhor disser pode te prejudicar. Entendeu? O senhor estava no local com quem? Eu e um amigo meu, Qual o nome dele? Pedro Rodrigues. Certo. E esse Pedro Rodrigues é vivo? Sim, senhor. E ele é maior de idade? Hoje em dia, sim. Na época não era. Não, nem eu, nem ele. Entendi. O que o senhor foi fazer lá? Eu fui atrás da Grace Kelly. O senhor estava sozinho? Aliás, o senhor estava junto com esse amigo? Tinha mais alguém? Não, só eu e ele. O Gustavo estava lá? Não. E o que aconteceu? Ela devia um dinheiro pra nós, aí foi eu e ele. Eu dei uma paulada nela, desferi um golpe com um pau, e ele deu umas facadas nela, meu amigo Pedro Rodrigues. Entendi. É a primeira vez que o senhor fala isso? Sim, senhor. Por que o senhor não disse isso antes? Porque quando eu fui intimado, na audiência, quando eu entrei para a audiência, minha coitiva foi descartada. Sim. E o senhor não contou isso para mais ninguém? Não. Guardou isso para o senhor, mesmo sabendo que o Gustavo estava sendo acusado disso? Sim, senhor, não contei para ninguém, não. Aí hoje, pela primeira vez, você está trazendo o nome dessa outra pessoa. Não entendi. Então, hoje é a primeira vez que o senhor informa sobre essa outra pessoa. Sim, foi a primeira vez que eu fui intimado. Entendi. O senhor está preso onde? No CDP2. Certo. O senhor já esteve na ala do Gustavo? Não. Do Mirage? Não. Não. É do seu conhecimento que os presos se comunicam lá dentro? Não. Não? Entendi. Então o senhor foi lá cobrar uma dívida de drogas? Isso. Certo. E aí o senhor foi embora por quê? Depois de tentar matar, o senhor pensou que ela estava morta? O que aconteceu? Nós foi embora. Pensou que ela tinha morrido? Não. Nós foi na intenção só de bater mesmo, mas esse meu amigo que deferiu a sua cara. Entendi. O Edson estava lá? Não conheço. Eu tinha um cara lá junto com ela, um baixinho, barbudo, que tava usando droga junto Quando com o ela. senhor chegou lá, ela correu? Ela foi para algum lugar? Não. Ela ficou lá no mesmo local? Ela tava dentro de uma casa lá, uma casa de E ela madeira. foi agredida na mesma casa? Isso. Uma casa de madeira. Não fugiu pro mato, nem nada disso? Não. Depois que nós fez as coisas, nós saímos correndo. Entendi. O senhor não decidiu agredir o outro também, não? Não. Por qual razão? Ele não tinha nada a ver. Entendi. Quanto que ela devia? Ela devia 250. Reais? Isso. Certo. O senhor conhece o Gustavo? Não. De lugar nenhum? Não. Sem mais. Os advogados de defesa? Saber, você conhece o Gustavo? Ah, tá. Tem mais perguntas? Jurados, tem alguma pergunta? Para dispensar a testemunha? Jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Paulo Victor. O senhor está dispensado. Boa tarde. Nós vamos ouvir. Tornando depois desse pico de luz, eu devolvo a palavra, então, ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Seu Anderson, vamos retomar nossa sessão de perguntas. Seu Anderson, o senhor lembra quando que esse crime aconteceu? Foi em 2018. Foi em 2018.
Teve algum evento, algo que marcasse esse dia para o senhor? Não, eu estava em casa, né? O senhor trabalhava? Trabalho. De quê? Sou pintor. Naquela época o senhor estava trabalhando? Estava na parte da manhã. Na parte da manhã? Isso. Certo. O senhor sabe dizer que horas o senhor chegou em casa? Por volta das 5h30. 5h30. Quando o senhor chegou em casa, Gustavo já estava lá? Estava. Certo. Ele saiu de lá que horas? Não, ele não saiu, ele ficou lá a noite toda. E ele dormiu lá? Dormiu, ele sempre dorme lá. Entendi. Não teve nada, então, foi um dia comum. Foi um dia comum, normal, como outros, todos os outros. Então, a minha dificuldade é essa. O Gustavo, ele ia sempre à casa do senhor? Sempre. Ele passava muitos dias lá? Ele morava perto da sua casa? Não. Morava onde? Ele morava lá no Buritis 4. Só que praticamente ele morava lá, porque ele não saía de lá. E onde é que o senhor morava? A gente mora ainda lá no Buritis 2. Buritis 2 fica onde? Fica lá... É o Pombal? Lá na quadra 10. Lá do lado da garagem da Piracicabana. Entendi. Então o senhor está dizendo que ele ficava muito tempo na sua casa. Isso. E aí a minha dúvida é justamente essa, porque se ele ia muito à sua casa, se era um fato comum, uma situação comum, o que te faz lembrar desse dia específico? Pai, que a gente só convivia junto, né? Pois é, então... Eu, ele, a minha mãe, a avó dele. Entendi. O senhor lembra do local que o senhor trabalhava? Trabalho autônomo. Então, onde é que o senhor trabalhava nessa época? Lá no Sobradinho. O senhor sabe o endereço, o nome do patrão? Lá na quadra 18. O senhor sabe o nome do patrão que o senhor trabalhava? Sei. Entendi. Qual é o nome dele? Gustavo. Também? Também. Entendi. O senhor teve algum problema na justiça? Sim, mas eu já tenho mais de 20 anos. Entendi. O que o senhor fez? Foi uma tentativa de homicídio. Sem mais perguntas. Jurados, alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Dispensa. Os jurados concordam? Então, muito obrigado, senhor Anderson. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Tudo de bom para o senhor. Senhor Anderson Ferreira dos Santos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com o senhor, senhor Anderson? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu falar um pouquinho mais alto. Bom, graças a Deus. Que bom. Senhor Anderson, o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo pela defesa do senhor Gustavo Santos de Oliveira. O senhor tem parentesco com ele? Sim. Qual parentesco o senhor tem? Tio. O senhor é tio? Isso. Ok. Por conta desse parentesco, o senhor vai ser ouvido aqui como informante, sem prestar o compromisso legal de aqui só dizer a verdade sobre as penas da lei, mas tem o compromisso moral de fazer exatamente isso, certo? Certo. Então, com a palavra os advogados de defesa. Anderson, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. A minha primeira pergunta é, no dia dos fatos, você estava com o Gustavo? Tava sim, ele estava na minha casa. Você lembra mais ou menos o que aconteceu? Não, ele dormiu lá na minha casa, como de parte, né? Que ele dorme lá. Aí, como lá em casa tem TV por assinatura, ele ficou lá até tarde assistindo. Uhum. Vocês chegaram a sair juntos para ver o que estava acontecendo, alguma coisa? A gente viu uma movimentação meio estranha, só que a gente não saiu para fora, né? Para ver realmente o que era. Porque lá eu moro perto de uma garagem, lá da Piracicabana, e tem muita gente, muita movimentação, né? De motorista, cobrador. Entendi. Eu queria só perguntar como é que era o passado do Gustavo quando ele era criança, adolescente? Ele sempre foi uma pessoa prestativa, carinhosa com os filhos. Todo mundo lá de onde a gente mora adora ele. Sempre foi uma pessoa tranquila. Nunca teve desavença com ninguém. O Gustavo veio usar de droga? Não, que eu saiba, não. Tem mais pergunta, Excelência? O Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, seu Anderson. Boa tarde. O senhor é tio do Gustavo, então? Isso. Parte de pai ou parte de mãe? Por parte de mãe. Certo. O senhor é irmão da mãe dele, então? Sou. E o Gustavo frequenta sua casa? Frequenta. O senhor é amigo dele? Oi? O senhor é amigo dele? Sou tio dele, né? Tem que ser amigo. Então o senhor, além de tio, é amigo dele?
Quando que ele faz aniversário? Ixi, aí eu não sei. Eu não sei, para te falar a verdade, desde que meus parentes... eu não sei. Até que série ele estudou? Só o primeiro grau. O senhor sabe se ele tem envolvimento com tráfico de drogas? Não, Não sabe? não sei. Certo. Que dia da semana era? O dia dos Oi? fatos. Ah, como já tem muito tempo, né? Eu não me recordo, eu não me E lembro. como é que o senhor sabe que ele estava na sua casa? Porque ele estava junto comigo. O que te faz lembrar desse dia? Eu estava em casa, né, com ele. Isso, quero saber o que te faz lembrar desse dia. Por que esse dia foi especial? Que ocorreu esses fatos? Sim, Eu fiquei sabendo por boca de terceiros que aconteceu isso no outro dia. certo. E o que te faz lembrar que ele estava na sua casa? O senhor faz aniversário quando? Dia 1º de De que maio. mês? De maio. Então, agente de polícia, Marlos Vinícius Barbosa do Vale, boa tarde. Boa tarde. Agente Marlos, o senhor, então, aqui como testemunha, o senhor não tem parentesco com as pessoas aqui envolvidas, não? Não, senhor. Como agente de polícia está acostumado, depois em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete a dizer só a verdade? Sim, senhor. Certo. Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, excelência. Agente Marlos, boa tarde. Boa tarde. O senhor se lembra destes fatos? Sim, O senhor senhor. pode contar para todos nós como as investigações se desenvolveram? A gente teve notícia do espancamento da Grace Kelly, ocorrido ali num barraco nas imediações ali da garagem da Piracicabana. Ali é região dominada ali pela gangue do Pombal, onde tem os usuários fazem barracos no matagal na área de Cerrado, e os traficantes também sabem que esses usuários ficam por ali, também ficam ali nas proximidades para fazer a comercialização, principalmente de crack. Então ali é uma área em que a droga que fica em evidência ali, praticamente 100% das traficantes ali de pedras de crack, né? E a gente já conhecia a Grace Kelly, ela era uma usuária crônica de crack, e o fato foi comunicado à delegacia pela genitora, pela mãe da Grace Kelly, né? 4 dias depois do crime. Então, teve o crime, a Grace Kelly foi socorrida ao hospital com traumatismo craniano e várias lesões pelo corpo. E aí ela ficou em coma, induzido, alguns dias, e quando ela acordou, ela falou contou para a mãe dela. Falou, mãe, fui espancada, e já narrou para a mãe o apelido dos agressores. Fui espancada pelo Patati e pelo Galeguinho, pelo Galego. Ela já conta isso para a mãe assim que ela acorda lá do coma, no hospital. A mãe já havia conversado com o namorado da Grace Kelly, porque no barraco, no momento do crime, estavam apenas os dois fazendo uso de droga. E o Edson presenciou o crime, e era o namorado da Grace Kelly à época. E ele já tinha, na noite do fato, narrado na porta do hospital, a Eulália, a mãe da Grace Kelly, que realmente ela havia sido espancada e declinado o apelido dos dois agressores, também Patati e Galego. E isso, então, 4 dias após o crime, a mãe conta e o policial que estava lá no balcão, no plantão, ele faz o registro da ocorrência e põe a versão da Eulália já no corpo da ocorrência, no histórico da ocorrência. Então, no histórico já consta ali 2 autores e os apelidos, Patati e Galego, e as lesões da Grace Kelly. O plantão, então, de imediato, vai até o hospital e pega a cópia da GAI, que é a Guia de Atendimento de Emergência, que é o registro da entrada dela no hospital socorrida
por populares lá. Ela dá a entrada, quando dá a entrada, eles pegam o nome e fazem o registro. Então já tinha um registro realmente dela entrada no hospital. E quando a gente vai lá da investigação, ela ainda estava em cirurgia, coma, então estava aquela situação bem complicada. Ela ficou bastante tempo, acho 4 meses internada, nessas idas e vindas, inclusive mudando de unidade hospitalar, passando por cirurgia aqui, cirurgia em outros hospitais. A gente não teve condição de ouvi-la de imediato. Então, o que a gente tinha de início, mesmo de tudo, é a ocorrência policial que a Eulália foi registrar no balcão da delegacia 4 dias após o crime. E lá já tinha a dinâmica do crime, que a Eulália tinha escutado do Edson, e a autoria, e do Edson e da própria Grace Kelly, e a autoria também do delito Patati o Galego. Eu digo autoria porque os 2 apelidos já eram conhecidos nossos, a gente já tinha outras investigações, outras prisões realizadas e cadastros nossos também da polícia, em que o Gustavo já era conhecido como sendo a pessoa do Patati, do apelido Patati, e o Paulo Vitor, adolescente à época, como sendo o galego, o galeguinho. Então a gente fica fazendo algumas diligências para buscar ouvir a Eulália e a Grace Kelly. Porém, mesmo passado esse tempo de hospital e tudo, ela sai, ela volta para o crack, volta a usar crack. A mãe dela também é usuária de crack. Mas só para contextualizar a dificuldade. Só para eu entender, então. Então, tanto a dona Grace Kelly quanto a própria mãe, a dona Eulália, as duas são usuárias de crack. Assim, a mãe por último, né? Entendi. Só para contextualizar, a Grace Kelly, ela desde adolescente, ela passou a usar crack. A gente e aí para sustentar o vício, ela pratica pequenos furtos, crimes sem violência e tal, mas sempre está na rua, ali pedindo, vigiando o carro. E a gente já tentou ajudar, ela já participou do programa de justiça restaurativa, aqui da 2ª Vara Criminal, na época da doutora Catarina. Tentamos ajudá-la, trazia ela aqui para a doutora Catarina, ela participava das sessões, mas ela não conseguiu se livrar do vício, na época que ela respondia pelos furtos, né? E ela também passou a trocar tipo, o próprio corpo, né? Sexo também por pedra de crack. E a mãe também, agora mais recentemente, também nessa mesma situação. Aí a gente teve essa dificuldade porque elas não ficavam nas residências. A residência delas no Roriz, ela tinha lá uma residência da família no Roriz, só que não tinha uma residência fixa. Ela ficava mais na rua do que em casa. Então, várias vezes que a gente ia nessa casa, a gente encontrava tudo, os vidros quebrados, lixo por toda a casa, né? Assim, era muito, não as encontrava lá. Mas aí um dia a gente recebeu informação de que ela estava ali pelo Roriz e a gente conseguiu localizar a mãe dela e ela. E aí foi feita a oitiva. Isso já há muito tempo depois do crime. Tinha bastante tempo, já tinha passado bastante tempo do hospital e depois dessas diligências. Aí a gente conseguiu ouvir a Grace Kelly e a Eulália. E aí a Grace Kelly narra que o seguinte, em resumo, assim, na noite do fato, ela estava com o namorado lá, com o Edson, fazendo uso de crack. E quando chegou 2 indivíduos, ela reconheceu esses 2 indivíduos como sendo o Gustavo Patati e o Paulo Vitor. Ela informa que eram conhecidos traficantes, porque ela já tinha visto eles vendendo droga para outras pessoas, mas que não tinham comprado droga deles. E aí eles chegam e já falam, não é para sair não, é para ficar aqui, não corre não, e já chega e dá uma paulada bem forte na cabeça dela e depois começa a agredir. Ela diz que com essa paulada, ela já cai no chão, ela não se recorda mais. Ela se recorda, assim, a paulada e depois acordando no hospital. Porque a paulada realmente teve a fratura do crânio, deu traumatismo craniano, aí a cabeça dela já ficou aberta mesmo. Ela tem a cicatriz bem grande até hoje. E ela já cai com esse... O senhor viu essa cicatriz na cabeça dela? A gente tirou foto junto. A cabeça dela foi cortada? Foi cortada. E aí ela já cai com a cabeça aberta ali, eles continuam dando, vê que ela não reage mais, aí, acreditando que ela estivesse morta, eles saem do local normalmente, né? Saem do local. E aí ela fala que já conhecia eles, a gente que já conhecia da traficância ali da região, mas para confirmar a gente faz o reconhecimento fotográfico. A gente já tinha, que eram os acusados, monta 4 fotos de indivíduos com características físicas semelhantes e mostra para ela e ela aponta os números exatamente do Gustavo, que é o Patati, que ela já havia referenciado como Patati, e do Paulo Vitor, que ela já havia referenciado como Galego. Como os responsáveis pelas agressões, narrando que o Gustavo é quem dá a paulada e o Paulo Vitor é quem está com a faca.
né? Ele chega com um porrete, já dá a paulada. Essa paulada que já acreditava ter matado ela. A gente também ouve a Eulália para saber detalhes de como que foi. Aí ela conta que estava em casa na noite do fato e uma parente liga falando que avisaram ela que a Grace Kelly havia sido espancada e estava no hospital em estado grave. E aí ela corre para o hospital. Quando chega no hospital, encontra o Edson lá no hospital e aí ela tem essa primeira conversa do Edson contando que, de fato, eles chegaram, agrediram a Grace Kelly com a paulada, que eles acreditavam que ela estava morta, por isso que eles saem. Ele até pediu para não matá-la, tudo, mas eles ignoraram, continuaram as agressões. E aí, quando acreditou que ela estivesse morta, que eles saíram. Essa informação é importante. O senhor disse que os primeiros golpes, um deles atingiu logo a cabeça. Sabe dizer se eles continuaram agredindo? Continuaram agredindo. Quem aí, diz isso? O Edson fala para Eulália no hospital, naquela noite. Eles continuam agredindo, aí na hora que ela para de, tipo, já caiu meio desfalecida, ela meio que para de mexer, eles falam, matou. E aí ele fala que a sorte foi que ele permaneceu no local, tipo, ele não foi agredido, nem fugiu, porque ele pôde vê-la ainda com algum sinal e pedir socorro, depois que eles saíram. Então, depois que eles saem, ele também achou que ela estava morta, mas ele fica por ali para pedir ajuda e Ele chegou a dizer isso para o senhor, que acreditou que ela tinha morrido? Não, ele fala tudo para Eulália. A gente não chegou a conversar com... Entendi. Com Edson. Eu conversei com a Eulália. Aí eu pergunto para ela isso tudo. E aí, a sorte que ele estava lá foi ele que procede o socorro. Que ela dá uma recobrada lá tipo, faz algum movimento, ele, tá vivo e tal, ele procede, chama socorro, pede ajuda de populares e ele consegue, ele fala, a sorte foi essa. Porque senão, se ela estivesse sozinha ali, aí ela nem esse atendimento não teria, né? Possivelmente teria morrido lá no local, sem o atendimento necessário. Então, a gente faz a gravação em áudio e vídeo a autoridade policial pede fazer o reconhecimento, faz a gravação da Eulália e da Grace Kelly, e a Eulália, ela fala assim, mas você conhecia o Patati? Quando o Edson te fala lá no hospital, foi o Patati o Galiguela, eu não conhecia. Eu não conhecia. E como é que você veio a conhecer ele? Aí ela conta que, por conta que o pessoal começou a comentar com a dona Eulália. A dona Eulália. Começa a comentar com ela a motivação do crime. Não, bateram nela porque ela era cagueta. O pessoal falou que ela tinha caguetado e tal, e que cagueta é assim mesmo e tal, e que não é pra ela voltar mais não, senão vão terminar o serviço. Aí, certo dia, o Edson também já tinha mostrado para ela quem era o Patati, e um popular chega para ela e fala, ó, aquele cara ali é o que tá caçando a Grace Kelly e falou que vai terminar o serviço. Então, a gente mostra também a foto para ela. Era algum desses aqui, a pessoa que foi te mostrar dela? Sim, aí ela aponta o Gustavo como sendo essa pessoa que vinha ainda buscando caçar a Grace Kelly para terminar o serviço. E esse foi até o motivo de muitos anos, mesmo tendo passado bastante tempo, ter pedido a preventiva, né? Ter saído. Ele está respondendo preso o processo. É interessante, aí a gente vai fechando as coisas, porque o Patati, ele responde alguns tráficos, menor de idade, já integrante. Os dois, tanto o Patati quanto o Paulo Vitor, tanto o Gustavo quanto o Paulo Vitor são integrantes antigos da gangue do Pombal, já investigados em operações de associação criminosa e tal. E o Gustavo já ostenta antecedentes graves, quando menor, de ato fracional, e quando maior, ele responde já na justiça 2 tráficos de droga, um já com condenação. E esses 2 tráficos de droga é na Piracicabana. Inclusive, eu participei dos 2 tráficos. Então, para ficar claro para o jurado, a dona Grace Kelly foi vitimada nessa região da Piracicabana. Na mesma região que a gente prendeu ele por tráfico, 2 vezes. E nessa mesma região, o acusado de hoje foi preso em flagrante e acusado por venda de drogas lá atrás. Um dos processos já está condenado e o outro teve audiência semana passada desse tráfico. Isso, ele foi preso em 2000, flagrante, que ele saiu na custódia, acho que foi 2022, início de 2022, e o outro mais recente. Mas assim, a menos de 30 metros do barraco onde ela foi espancada por ele, a gente prendeu ele por tráfico 2 vezes. Entendi. O que explica o Edson não ter feito nada, ter agido de maneira covarde? É o medo, porque 2 indivíduos armados, né, o faca e porretes, e eles sem condições ali de atuar, o medo dos traficantes também, né? Ele sabia que ele poderia ser morto ali naquele momento, espancado também,